a invasão russa à Ucrânia e, diante disso, o posicionamento do Brasil diante do senhor presidente da República, Jair Bolsonaro. Mas para que nós possamos adentrar mais nesse assunto, né, eu irei falar um pouco aqui da relação hostil entre a Ucrânia e a Rússia, que não é de agora, né? Há vários outros episódios entre russos e ucranianos entrando em conflito. Só para ilustrar aqui rapidamente, irei falar um pouco da Rússia e Ucrânia lá nos anos 30, onde durante o período da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, sob a liderança de Joseph Stalin, onde os russos dominavam toda aquela região ali do leste europeu, entre esses países que eram dominados, a Ucrânia, né? E Stalin, para aplicar toda a sua política comunista, onde eles se apropriavam de todos os bens, né, dos seus cidadãos, e tudo aquilo naquele processo de coletivização, como eles chamavam, tudo que era das pessoas passavam a pertencer ao Estado. E aplicando isso, inclusive na Ucrânia, né, a coletivização das fazendas, ou seja, Stalin ordenou que todas as fazendas passariam a pertencer ao Estado e toda a produção seria destinada ao Estado, e o Estado distribuiria todas essas riquezas. Ou seja, além de você perder a sua fazenda, você era obrigado a trabalhar na sua fazenda para o Estado, que passou a ser dono do que é seu. Simples assim. E os ucranianos, claro, todo o campesinato não concordou, né, com a aplicação dessas fazendas coletivas, e eles se revoltaram e não quiseram colaborar com todo esse regime autoritário. E diante disso, Stalin, para não perder o controle e mostrar quem é que mandava ali na Ucrânia, naquela região da Europa, ele aplicou o Holodomor. O Holodomor nada mais nada menos que matar pela fome, né, em ucraniano, essa palavra, e ordenou-se que todas as fronteiras da Ucrânia, Stalin ordenou, que seriam fechadas, ninguém entrava e ninguém saía. A polícia russa confiscou toda a comida, todos os víveres das casas dos ucranianos, limpou as panelas, levou tudo que era alimento e deixou que o tempo se encarregasse do resto, ou seja, as pessoas passariam a morrer de fome lentamente. Isso tudo para mostrar o domínio que Stalin queria mostrar que tinha ali na sua região de influência. Enfim, simplesmente as pessoas foram morrendo lá nos anos 30, mais especificamente em 32 e 33, né, onde foi aplicado o Holodomor. As pessoas eram proibidas de ganhar, de trocar alimentos, enfim, ninguém poderia doar nada e ninguém poderia comercializar nada, enfim, até porque todos os seus comestíveis foram confiscados. E só para ilustrar mais ainda, durante essa fome que houve na Ucrânia, existe uma história de uma menina ucraniana durante esse período terrível, onde ela voltava da escola, chegou em sua casa e sentiu a falta do seu irmão mais novo. E aí ela perguntou à sua mãe pelo seu irmãozinho. E a sua mãe respondeu que ele havia morrido, né? Simplesmente que havia morrido. Até pelo fato que naquela época de grande desastre, as pessoas morrendo pelas ruas, enfim, a menina talvez acreditou naquela história, né, que o menino havia morrido. Só que quando ela adentrou nas dependências da casa, na cozinha talvez, ela viu caldeirões cheios de carne. E ali ela viu que era o seu irmãozinho, né, que estava ali, naquelas panelas, naqueles caldeirões. Ou seja, o canibalismo era bastante comum naquele período, né? E a menina, ela não comeu, né, não comeu essa carne. Um certo tempo ela sentiu falta do seu segundo irmão, que também foi sacrificado por essa família. Ela simplesmente fugiu com a amiga, né, diante de toda essa cena horrenda, ela fugiu. Isso só para vocês terem uma ideia do que foi essa relação aí, né, de russos e ucranianos. Milhões de pessoas morreram aí diante dessa grande fome que foi aplicada por Stalin na Ucrânia. Algumas fontes falam em 3 milhões, outras falam em 4 milhões,
algumas até falam em até 7 milhões, mas a realidade é que morreram realmente milhões de pessoas, né? As provas, tudo ficou a olho nu, né? É interessante, um fato curioso também, as pessoas se chocam quando alguém faz algum comentário sobre o nazismo, mas sendo que houve regimes de proporções iguais ou pior ao nazismo, né, que foi o comunismo, onde milhões de pessoas foram mortas em nome do comunismo. As pessoas criminalizam o nazismo com razão, enquanto que o comunismo existem até partidos políticos ainda hoje, né, que carregam a bandeira do comunismo. Nós lembramos muito aí do Holocausto, né, dos nazistas que fizeram contra os judeus, enfim, dos 6 milhões de judeus, mas nós esquecemos de outras tragédias que foram tão bárbaras quanto as praticadas pelos nazistas. E agora nós estamos vendo aí os russos invadindo a Ucrânia, porque a Rússia não quer ver um país ter autonomia, andar com suas próprias pernas, fazer as suas alianças comerciais, suas alianças militares, e a Rússia invadiu. E diante de toda aquela barbárie que a Rússia vem acabando com todo aquele país, Bolsonaro foi antes da guerra, antes de se iniciar a guerra, foi lá, visitou Putin, e muitos líderes questionou Bolsonaro, a fim de quê? E nós aqui também nós questionamos o que é que isso traria de bom para o país, quais são os interesses de Bolsonaro ir lá, com gestos amigáveis, cumprimentando Putin, numa hora daquela. Enfim, o que ficou claro é que Bolsonaro ele tem essa paixão, essa admiração por ditadores, por figuras autoritárias, né? O que fica claro ainda é que Bolsonaro, que diante na sua campanha eleitoral, venceu as eleições, pregando contra a esquerda, as ditaduras norte-coreana, venezuelana, cubana, falando mal desses déspotas, né? E ele agora simplesmente está beijando os pezinhos do Putin, nós não sabemos a fim de quê. Diante de todas essas traições, ele não é contra a ditaduras de esquerda nem contra a ditaduras de direita. Bolsonaro é a favor de ditadura e ponto. Não importa qual lado seja, né, qual posicionamento político seja o seu ditador, né? Ou seja, a reflexão que fica também, que só fazendo um exercício mental aqui, diante de todas as traições e que a mídia vem mostrando que Bolsonaro é um apreciador de autoritarismo, de ditadores, se ele quisesse, fazendo só um exercício mental, se ele quisesse limpar um pouco essa barra aí, né, que apesar, eu particularmente, ele não iria me convencer se fizesse isso, mas só supondo aí, que se ele quisesse limpar a barra, mostrar para a imprensa, agora eu tenho uma oportunidade diante dessa invasão da Rússia à Ucrânia, eu tenho a oportunidade de mostrar que eu sou pró-democracia, que eu sou contra o autoritarismo, né? Então ele faria o seguinte, criticaria de público a Rússia, né? Criticaria de público o Putin, assim como todos os maiores líderes, né? Todos os chefes de Estado estão fazendo, logicamente. Ele poderia ter uma pequena chance de se redimir, pelo menos um pouquinho, né? Mas nem diante disso, ele poderia, por que não, explorar isso politicamente e dizer, olha, a Rússia, o berço do comunismo, estou vendo aí o comunismo, apoiado por quem? Putin sendo apoiado pelos norte-coreanos, pela Venezuela, que mata seu povo de fome, por Cuba também, que implementou a ditadura comunista, que cerceia a liberdade do seu povo não tem liberdade, ele poderia explorar, mas a sua cegueira, como eu falei, por poder pelo poder, o autoritarismo é tão grande que ele não teve essa inteligência, cego, né, querendo ser um reizinho, mandão, poder mandar, aplicar um modelo, talvez não um modelo autoritário no nosso país e nos submeter os maiores desatinos que uma ditadura submete seu povo. Ele não pensou nisso, né? E aí, diga-se de passagem, diante de sua grande incapacidade, ele não consegue nem converter o exército brasileiro para que ele possa tocar o seu tão sonhado plano de ser um grande reizinho mandão, chicoteador, que nos colocará debaixo do seu jugo aqui nesse país, né? Ele não consegue, porque os generais veem, né, a sua tamanha incapacidade. E aí, como ele não tem essa capacidade de tomar a coisa à força, vem
uma de suas traições aí, ele consegue governar o país à base de comprar o Centrão, de fundo eleitoral, de mais de 4 bilhões, à base de orçamento secreto. E antes que alguém diga que isso não é atribuição do presidente, interferir na alçada do Congresso, que isso aí cabe ao Congresso, se aprova ou deixa de aprovar o fundo eleitoral, sim, realmente, isso aí é o Congresso quem determina, mas em nenhum momento o presidente, como antes, lá em 2018, se manifestou contra ou a favor. Ninguém nunca mais ouviu o presidente falar que é contra a segunda instância, ninguém ouviu o presidente falar mais que é contra o foro privilegiado. O presidente tão simplesmente se calou por conta aí, né, do seu rabo preso que ele tem, ele, seus filhos e enfim, todos os seus aliados. Em nenhum momento também ele orientou seus líderes no Congresso para que convencesse o Congresso a votar contra ao fundão eleitoral. Em nenhum momento ele manifestou, orientou, né, lá a sua liderança parlamentar nas duas casas lá, para que esses caras pudessem convencer de que aquilo tudo era um absurdo. E não menos importante, né, que essa relação do Brasil que está tendo com relação a essa guerra, foi essa fatídica nota que o PT fez, se solidarizando com os russos, dizendo que os americanos não sejam tão imperialistas, né, acusando os americanos de imperialismo, esse papo velho, antigo, ultrapassado de sempre. No final, o que vemos é isso aí. Bolsonaro, o PT e a esquerda, tudo num balaio só, né, aprovando o reprovável. Não deixando de mencionar também que Bolsonaro será derrotado pelas imagens, né, que ao contrário das guerras que nós tivemos, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, né, onde as pessoas não tinham acesso tão facilmente às imagens, as pessoas só viam alguma coisa sobre a guerra no cinema, enfim, ou quem tinha acesso às imagens, enfim, que era algo mais elitizado. Hoje, com essa democratização, onde as pessoas têm acesso à internet e às imagens, Bolsonaro será massacrado, assim como principalmente Putin e os seus apoiadores serão desmascarados pelas imagens horrendas que estão por vir, né? Das pessoas sendo mutiladas, sendo mortas, sendo destruídas. Citando como exemplo aquela famosa imagem daquela criança vietnamita, onde ocorreu aquele conflito entre americanos com o Vietnã. Saiu sem roupas, com seu corpo em chamas, que teve seu corpo aí todo queimado por uma bomba química, um napalm. E essa imagem correu o mundo, e foi a partir dali que nós começamos a acompanhar e a ver de perto a barbárie da guerra, né? Todas as atrocidades e as covardias que podem haver, né, durante esses conflitos. E as imagens começaram a chegar, nós veremos, e serão associados tudo isso a Bolsonaro, a todos os seus apoiadores. Enfim, obviamente que seria ingenuidade achar que guerras não existirão, que é fácil se evitar as guerras, né, usar toda essa falácia. Não, a guerra é algo que, infelizmente, é necessário em casos, dadas circunstâncias, para se proteger de um agressor que invade seu país, ou para interceder em alguns países mais fracos que estão sendo injustamente atacados, que estão sendo covardemente atacados. Haverá, sim, vítimas inocentes, infelizmente, mas olhando do ponto de vista de ataques intencionais, onde se matam covardemente inocentes de forma gratuita, como estamos vendo aí agora, né, na cidade de Bucha, onde estamos investigando que os russos cometeram um genocídio. Então são coisas totalmente diferentes. Essa foi a minha reflexão de hoje, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, se inscreve, deixa seu like, compartilha. E quem não gostou, muito obrigado pela atenção. E até o próximo tema.